sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Mais, onde a saúde encontra a cooperação. Eu sou Flávia Daniela. Eu sou Valquíria Miron. A gente vai bater um papo hoje bem bacana com uma convidada de peso. Com certeza. Ela começou super nova na polícia e vai contar toda essa história pra gente a partir de agora. Quem é ela? Daniele Garcia. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, meninas. Obrigada pelo jovem, né? Pelo de peso. Vamos ver se é isso tudo mesmo, mas estou à disposição. Gente, como é que foi isso tudo? Como é que você começou assim, tão nova? Menina, 22, 23 você começou? 23 anos. Eu me formei aos 22 anos, né? E aí passei um ano estudando e no primeiro concurso eu fui aprovada. No concurso de delegada, né? Vocês me perguntaram, foi direto para delegada? Foi. E foi uma loucura, né? Aí minha vida, assim, virou de cabeça para baixo. Porque imagina, você não é nada, é estudante de direito, daqui a pouco você vira uma autoridade, porta uma arma e vai para o interior. Foi uma coisa meio bizarra, mas enfim, sobrevivi. Isso é importante. Daniele, antes da gente começar, né? Eu quero saber quem é Daniele para você. Antes de ser delegada, quem é Daniele? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque olhar para dentro, assim, sobre a nossa perspectiva mesmo, é complicado. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito simples, muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? O peso do cargo, às vezes, passa uma imagem de que eu sou quem eu não sou, né? Eu gosto da simplicidade, eu sou uma pessoa simples em tudo, no meu dia a dia, no meu contato com as pessoas. Eu gosto de momentos pequenos na minha casa, um café, a minha filha, amigos, né? Coisas assim, cuidar das minhas plantas me faz muito feliz. Então, Daniele é simplicidade, eu diria, né? É amor, é cuidado, mas ao mesmo tempo é coragem. Coragem de enfrentar a vida de uma forma muito destemida. Eu acho que assim, eu junto muito duas coisas, as pessoas mais importantes da minha vida, não vou falar de coisas, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai é doçura pura, ou era, né? E a minha mãe era força, sabe? A minha mãe era quem colocava o trem nos trilhos em casa. E meu pai era sempre amor, meu pai era sempre aquela coisa, aquele carinho, né? Então, assim, que bom que eu pude, né, pegar talvez os dois lados e me transformar nessa pessoa que é exatamente isso. Mas eu acho que eu sou muito mais doçura do que força. E, né, as pessoas não imaginam isso. Eu acho que é o charme de Dani. Total. É isso. Agora eu queria perguntar uma coisinha. E quando você resolveu ser delegada, resolveu fazer o concurso para a polícia, como é que seus pais reagiram naquele momento? Porque você era uma garota. Então, assim, essa história é interessante. Meu pai era um comerciante, né? Eu já contei esse episódio em alguns lugares. Meu pai era um comerciante. Na verdade, meu pai vem de uma família muito pobre. Meu pai não terminou os estudos. E ele começou vendendo pilha, né? Vendendo pilha. De repente, ele passou a ser representante de pilha. Depois, ele criou um negóciozinho e foi crescendo. E quando eu nasci, meu pai tinha uma condição de vida financeira muito boa. Quando a gente era adolescente, eu com uns 12, 13 anos, meu pai sofreu um grande golpe de um contador que falsificou uma máquina, né? Falsificava as autenticações dos impostos. E por conta disso, nós sofremos várias execuções fiscais, né? Óbvio que naquela época eu nem entendi o que era aquilo. Mas eu vi muitas vezes os carros da Fazenda, da União, irem na minha casa para penhorar bens. Né? Então, assim, penhoraram todos os bens do meu pai da padaria, por exemplo, das padarias que meu pai tinha, freezer, máquina, forno. Depois penhoraram o carro da minha mãe. E aí meu pai teve que vender o sítio. Aí a gente foi perdendo as coisas. E aquele momento, para mim, talvez ali tenha nascido esse meu desejo por justiça, sabe? Porque eu via meu pai acordar às 4 da manhã todos os dias. Eu via meu pai trabalhar incansavelmente o dia inteiro. E eu vi meu pai perder tudo. Sabe? Eu vi meu pai ter uma crise psicológica tão grande, um abalo psicológico tão grande que logo em seguida ele foi diagnosticado com Parkinson, ele perdeu os movimentos, né? E dali para frente foi só ladeira abaixo. E aquilo marcou muito a minha vida. Então eu acho que essa coisa de fazer justiça, de ser pelo certo, pelo justo, nasceu muito naquela época. Né? Mas quando eu fiz a faculdade de Direito, eu já sabia que eu queria fazer Direito. Na faculdade, eu não passava pela minha cabeça trabalhar que não fosse do lado da lei, né? Então, eu pensava muito em fazer concurso para delegado, para promotor, para juiz, porque eu queria estar, né? E então, quando eu me formei aos 22, o primeiro concurso que surgiu foi o concurso de delegado de polícia. E eu falei, vou me inscrever. E óbvio que meu pai não imaginava, né? Ele falou, minha filha vai botar uma arma na cintura. Pelo amor de Deus.
Mas, de qualquer forma, assim, também foi uma decisão muito bem aceita por eles. Nunca houve qualquer empecilho, impedimento, não. Claro que havia um receio, né? Minha mãe não. Minha mãe se realizava em mim, né? Com certeza. Ave Maria, a primeira vez que eu peguei a farda da polícia, que eu botei a camisa, o coldre, ela quase morreu de emoção. Bonitinha. Meu pai ficou assim, mas minha filhinha querida, eu sou a única mulher, Sim. né? Eu tenho 2 irmãos. Então foi assim, né? Foi assim que nasceu a minha vontade de ser delegada, de ser policial, na verdade, de trabalhar com a justiça. E os enfrentamentos que eu tive com eles, no sentido era um receio dos confrontos que a gente passa, inevitavelmente, né? Aí, enfim, e a minha vida na polícia não foi tão fácil assim, né? Foram muitas ameaças. A gente vai ter tempo para falar sobre isso. É isso que a gente quer saber também, né? O que é que te marcou nesses 24 anos de profissão? Olha, o que mais me marcou, assim, negativamente, foram as ameaças que eu sofri com a minha filha. Essas, assim, realmente tocaram muito a minha alma, sabe? Né? Porque especialmente na época da Deltap, porque eu já falei isso pra você, né, Valquíria, em outras entrevistas. Eu trabalhei no COP, cara, assim, o Comando de Operações Especiais, com crime organizado. E me recordo que a gente prendeu uma vez aqui um dos integrantes do PCC, que numa fuga em São Paulo mataram todas as pessoas da escolta, né? Ele indo para uma audiência em Jundiaí, salvo engano. Era um cara super perigoso. E nós prendemos ele aqui. Ele ofereceu propina pra gente, a gente gravou, fez o flagrante dele pela corrupção ativa. E eu, ainda assim, eu me sentia muito tranquila. Mas quando eu virei a chave e fui para trabalhar na Deltap, que é um crime muito mais burocrático, mas com raízes, né? Em pessoas muito poderosas, aí o jogo virou contra mim, sabe? Aí, de fato, eu senti medo, né? E não tenho vergonha de falar que tive medo, porque eu acho que o medo, ou ele nos paralisa, ou ele nos fortalece. Eu acho que, nesse caso, me fortaleceu bastante. Sim. E é isso, assim, ver assim, a minha filha, que nem sequer escolheu, né, a mãe, muito menos a profissão da mãe, ser penalizada por causa das investigações que a gente fazia, foi muito cruel. E positivamente? Positivamente, eu acho que é muito assim de resolver problemas. Sim. É a gente dar solução aos crimes, é a gente chegar às autorias, é a gente prender os criminosos, sabe? É a gente devolver o dinheiro que foi desviado. Isso me dá, né, muito prazer, assim, porque eu acho que é o objetivo da minha profissão, delegada de polícia, é exatamente isso, né? É colocar as pessoas em segurança, fazer com que a justiça possa punir os autores, né? Na Deltap nós recuperamos muito dinheiro para os cofres públicos, foram mais de 200 milhões. E veja, 200 milhões é dinheiro hoje. Imagine, antes, né? Até 2017, que foi o ano que eu fiquei na Deltap. Então, isso me traz muita alegria, muita satisfação enquanto profissional. E quando você foi para a Secretaria de Política para as Mulheres? A gente está vivendo aí vários casos, né, de feminicídio, preocupante, inclusive. Mas quando você recebeu o convite, como foi? Então, aí é uma outra virada de chave, Valquíria, porque a gente sai da função de delegado, onde eu resolvo casos pontuais, específicos que chegam para mim, e você passa a pensar a política pública, né? Sim. É quase que como se você subisse um andar e visse os problemas um pouquinho mais de cima. Não porque você está num pedestal, absolutamente, mas porque você agora tem que tratar os problemas. Você vê os problemas e fala, tá bom, o que é que a gente pode fazer de política pública para resolver esses problemas? Então, foi uma outra virada de chave muito importante na minha vida, né? A gente vinha de um crescimento, de um número grande de feminicídios. Nós chegamos a ter mais de 20 feminicídios ano aqui em Sergipe. E nós reduzimos para 10. Nós reduzimos em metade o número de feminicídios aqui no estado. Isso até 2024. E aí, infelizmente, em 2025, essa onda volta a crescer. Porque são ondas mesmo, sabe? São ondas. E não foi em Sergipe, foi no Brasil inteiro, né? E a gente, até hoje, bate cabeça para entender, né, que nova onda é essa que a gente está vivendo de violência contra as mulheres. Mas, enfim, foi muito bacana subir mais esse degrau, enxergar os problemas de outro ângulo e pensar soluções para esses problemas. Sim. Foi muito bacana. A gente quer entender melhor sobre esse tema. Eu acho que todo mundo, né, até o pessoal de casa também, é um tema que é necessário a gente conversar, mas que com umas certas ressalvas. E a gente quer falar sobre essa linha tênue, né, de
o quanto essa divulgação sobre feminicídio pode ser positiva ou pode ser negativa, e também da sua visão, como uma pessoa que saiu, né, da ponta e foi para uma gestão. E aí, como é que foi esse trabalho? Então, assim, a gente tem... Saíram normativas agora do Ministério da Justiça, da Secretaria de Segurança Pública, quanto à publicização desses casos, né? Só que, assim, nós ainda estamos no impasse. Porque muito desse crime faz parte de uma cultura, né? De algo que está enraizado na nossa sociedade. É diferente do caso do suicídio, certo? Na minha opinião. Então, por exemplo, eu posso dar 2 exemplos aqui de coisas que a gente erradicou da nossa sociedade e que eram culturais. Cigarro, por exemplo. Nós estamos aqui no podcast, um ambiente fechado, com ar-condicionado. Mas, na década de 80, alguém podia estar fumando aqui livremente e tranquilamente. Sim. Exato. E seria absurdamente aceito. Né? Nós temos fotos de pacientes em hospitais, em cama de hospital, fumando. Ou alas de avião, né? Ala de fumante em avião. Imagina, hoje a gente não consegue imaginar. Eu posso citar também a questão do cinto de segurança. Sim. Né? Eu fui vítima de um acidente de trânsito aos 9 anos de idade e ninguém usava cinto de segurança. E eu fiquei gravemente ferida e minha mãe quase faleceu nesse acidente. E hoje nossas crianças já entram nos carros portando cinto de segurança. Então, essas são questões culturais que Cadeirinha também, né? Cadeirinha para crianças também. Essas são questões culturais que a gente conseguiu fazer essa virada de chave. Como? Com muita publicidade. Dizendo da importância de usar o cinto, de não fumar. Na carteira de cigarro, e aquelas fotos horríveis de pessoas que morrem por conta de efizema, enfim. Então, a publicidade, né, e a informação conseguiu reduzir esses casos, né? Aliás, extirpar da nossa sociedade. Então, eu ainda tenho dúvidas, sabe? Só que, assim, não é uma dúvida minha, eu acho que é uma dúvida coletiva. Sim, sim. Claro que a gente tem que ter muita responsabilidade em como noticiar o fato, mas não noticiar resolve, porque a gente tem um problema cultural para resolver. Exato. Né? A gente precisa mudar essa cultura. Então, eu tenho ido muito nas escolas. Ontem eu estava em mais uma escola. Eu tenho ido em todas as escolas públicas, privadas, para alunos mais velhos, para crianças. Interior também, né? Interior. Não só eu, a Secretaria da Mulher, né? O Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Então, nós temos dividido essa tarefa para que a gente possa falar sobre esse assunto para jovens, né? Para crianças. Porque ninguém nasce violento. É o meio que nos torna violentos, né? Agora, a violência contra a mulher foi normalizada durante muitos anos. Você pode se perguntar assim, será que lá na década de 80... Poxa, a gente está hoje num boom de feminicídio. Por que não acontecia lá atrás? Não acontecia porque havia uma cultura de que a mulher casou, ela tinha que morrer com aquele marido. Exato. Né? Os nossos avós não foram assim. A minha avó foi uma avó infeliz. Um casamento infeliz com meu avô. Teve mais de 10 filhos, pegou uma doença venérea, sífilis. Minha tia nasceu com problema mental em razão da doença. Eu conto isso porque é uma coisa minha, né? Muito próxima a mim. Mas naquela época minha avó nem se passava pela cabeça que minha avó poderia largar o meu avô. Ela teve que viver a vida inteira com este homem, que tem outras mulheres na rua, que muito provavelmente tem filhos na rua. Hoje a gente tem a liberdade de escolher onde queremos estar. Eu quero ou não quero estar nessa relação. Agora, a partir do momento que a gente decidiu que a gente tem esse direito, aí a gente passou a morrer. Porque na cabeça dos homens ainda existe essa coisa de que nós não temos o direito de escolha. Então, a gente está nesse choque cultural de realidade que precisamos, com muita responsabilidade, não é jogando para a galera, né? Não é no oba-oba, entender o fenômeno e testando e modulando soluções até que a gente encontre, né, algo que realmente funcione. E a gente está vendo através das campanhas que as mulheres estão agora se conscientizando do que é violência mesmo, né? Exato. Porque muitas mulheres viviam violência, né? Não sabia. Não entendiam o que era aquilo. Valquíria, nos grupos reflexivos, para os homens, né, os homens agressores, eles chegam assim, pé da vida, porque eles não querem participar. Inclusive, porque eu não fiz nada com minha mulher. Aí as sessões começam. Se você acompanhar as sessões, você vê que lá pela 5ª sessão, são 10 sessões no mínimo, eles já começam a falar assim, poxa, caramba, realmente, eu agredi minha mulher. Porque eles não têm a compreensão de que... É algo tão cultural, né? Exato. Muito tempo. Para eles, a agressão é uma faca enfiada no corpo, é degolar, é matar. Isso é agressão. Mas os xingamentos, a violência psicológica, moral, ou as pequenas agressões físicas, um empurrão, pegar, saculejar e jogar a mulher, isso não é violência. Né? Então,
Veja como é difícil. A gente precisa fazer os homens e as mulheres entenderem o que é violência e quais são os tipos de violência. Nós temos 5 tipos de violência. Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. São muitas. Né? Verdade. Então veja que o nosso desafio é muito grande, né? E a gente está vendo toda a história agora da misoginia, né? Que já foi aprovado no Senado. Foi aprovado no Senado, aí existe um grupo de... Meu Deus, como é difícil, né, lidar com isso, assim. Porque não é questão ideológica, minha gente. Você pode ser de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda. A gente está falando de violência. Uma violência que atinge a todo mundo. Veja, em cada 10 mulheres, 3 vão ser agredidas a um momento da vida. Então, chegue para um homem e pergunte, me cite 10 mulheres importantes da sua vida. Aí ele vai listar. Minha mãe, minha filha, minha mulher, minha sobrinha, minha não sei o que lá. Não. Tá bom, agora escolha aqui, dentre essas, 3, para sofrer algum tipo de agressão. Como assim? Porque vai acontecer isso. Vai acontecer, inevitavelmente, né? Hoje é dia... Hoje é um dia da semana, vamos dizer, hoje é dia 20, né? Não é 20, mas vamos dizer, hoje é dia 20. Uma quarta-feira, que também não é, mas só para... Sim. Hoje, até a meia-noite, nós temos a certeza absoluta de que 4 mulheres vão morrer vítimas de feminicídio no Brasil. Olha que coisa triste. Exato. Né? Que tristeza a gente ir dormir ou acordar pensando que hoje, amanhã, mais 4 mulheres vão morrer. E depois de amanhã, mais 4 mulheres. Isso a gente está lidando com o número mínimo, porque esse número pode saltar. Então, é algo que tem que angustiar não só a mim, que trabalho nessa pauta, não só nós que somos mulheres, mas tem que angustiar todos que nos assistem, aos homens, a todas as pessoas, né? Porque é uma violência real e latente, ela está aqui do nosso lado. Verdade. E os homens têm que parar, né, de proteger os outros homens, né? Exato. Porque eles protegem demais um ao outro, né? Gente, se vocês... você falou da misoginia, eu postei um videozinho, eu peguei vários vídeos e postei no meu Instagram, né, mostrando assim, o que é isso para vocês? Isso apenas é uma questão de opinião? E aí tem eles falando vários absurdos. Aí, olhem os comentários. Eu fiz até uma enquete. Para vocês, isso é questão de opinião ou é misoginia? E teve gente ainda dizendo, é só questão de opinião. E nos comentários, discutindo comigo que aquilo ali não é normal. Por exemplo, tem um dos vídeos que eu coloquei, que é um homem dizendo que trabalha num necrotério e que uma mulher, estilo paniquete, porque é assim que ele se refere a ela, infartou, morreu, chegou no necrotério ainda quente, e como era uma mulher muito, né, gostosa, nas palavras dele, ele teria relação sexual com essa mulher tranquilamente. Nossa, que absurdo. Olha que absurdo, né? Gente. Uma mulher morta. Muito triste. E alguém achar que isso é normal, não é normal, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. A gente fica sem palavras, né? Verdade. É um tema tão delicado e que a gente pensa assim, tá longe de se resolver, né? Porque cada um, além desse, tem essa questão cultural de que homem é o dono da mulher, e ainda tem essa questão que a mulher às vezes, é assim mesmo, mulher tem que suportar, você tem que ser mais paciente com ele, né? Então, é complicado. E algumas ainda acham que é amor. Ele me ama. Esse ciúme dele é amor. Naquele caso recente do agente prisional que matou a menina no hotel. Exato, sim. Aquele caso, né? E pessoas assim do meu convívio, né? Comentando, falando, mas também ela era amante dele. Isso. Aí eu falei, olha, veja bem, as informações que, mesmo que fosse, não justificaria, mas vamos lá. Mas as informações que constam é que ela aceitou ficar noiva dele, né? Mas não sabia da relação que ele tinha, a relação conjugal que ele tinha. Aí a pessoa falou assim pra mim, não sabia como, se mora no interior. No interior todo mundo sabe. E depois se descobriu que a relação dele com esta mulher era em outra cidade. Então, sim, por isso que ela talvez realmente não soubesse, né? Enfim, mas seja como, sabendo, não sabendo, sendo amante ou não sendo, ela não merecia, obviamente, morrer por conta do ciúme dele. Exato. Mas veja como nós, mulheres, ainda somos condicionadas a sempre julgar. Verdade. A procurar uma desculpa para justificar aquele fato, né? A gente está vendo algumas empresas fazendo um trabalho, não só com as mulheres, com os homens também. Falando sobre a violência contra a mulher, falando sobre misoginia. E eu acho importante que as empresas também utilizem esse espaço de conversa mesmo, para que um ouça o que o outro está falando, que um veja
o problema que é, levando profissionais nas empresas. Claro, isso é bacana, né? Bacana. E assim, eu tive recentemente num canteiro de obra com 120 homens, só tinha homem. Quer dizer, tinha algumas engenheiras que estavam na coordenação, mas, né, basicamente, assistindo a palestra, tinha 120 homens. E é muito bacana isso. E olha, eles, inicialmente, eles chegam assim meio reticentes, né? Mas depois que você vai conversando com jeito, nós somos treinados para isso. Eles vão entendendo, nossa, não é que é verdade? Quando você começa a falar, é a sua filha, pode ser com a sua mãe, é a sua irmã. Aí eles começam a entender que o problema está perto deles também, né? Então, é isso. Eu acho que as empresas têm que ser chamadas também a responsabilidade. Todo mundo tem que ser chamado a responsabilidade, né? Esse não é um problema só da polícia. Eu sempre digo isso. Para nós é fácil, Valquíria. Eu estar num plantão, chegar uma mulher vítima de violência, pedir a medida protetiva. Olha, o caso está em flagrante, o cara está ali na esquina. A gente vai com a equipe, prende. Mas eu resolvi o problema do machismo estrutural que existe na sociedade? Não. Né? Para resolver isso... Por isso que eu falo que como é interessante trabalhar com política pública, né? Porque na delegacia eu resolvo o problema daquela mulher. Mas como é que eu resolvo o problema em geral? É isso, são palestras, conscientização, campanhas, estar nas escolas, conscientizar os homens, mesmo aqueles que já são agressores. Enfim, é um trabalho árduo. Eu tenho uma dúvida, assim, a respeito, né? Você acha que essa onda que está acontecendo, principalmente aqui em Aracaju, que ultimamente está tendo muitos casos. Sim. Você acha que acaba influenciando um ao outro quando tem essa divulgação? Então, eu tenho dúvidas. Talvez sim. Talvez sim. Mas, assim, deixa eu voltar umas casinhas. Eu acho que esse fenômeno, essa onda crescente, é muito mais fruto do avanço de direitos que nós temos conquistado. Tá entendendo? Sim. Cada vez que a gente dá um avanço maior... a rebordosa vem de lá. É quase que... É como se fosse imagina um mar. A gente avança daqui, a onda bate lá e volta. Quanto mais força a gente empurra para lá, ela volta com mais força. Até que se consiga chegar no meio termo, é muita quebra de braço, entendeu? Então, se é verdade que muitos se sentem encorajados... Veja que coisa que coisa louca, né? Hoje eles praticam o crime e fazem o que em seguida? Tiram a própria vida. Exato. Porque a certeza da punibilidade é grande. É muito grande. Então, a gente não tem casos de feminicídio sem autoria. Nós não temos casos de feminicídio cujos autores estão soltos. É um percentual muito pequeno. Então, a probabilidade desse homem ser preso é 99%. Entendi. Esses casos pequenos, que muitas mulheres às vezes comentam, não vou denunciar. Aconteceu de tipo uma agressão pequena, não deixa de ser agressão. Mas, não vou denunciar ele porque senão ele vai ser solto ou ele não vai ser preso. Porque como é que eu posso explicar? Né? Existe aquele medo do fato assim, levei um tapa, tá? Vou falar dessa forma, até o pessoal entender. Eu vou levar um tapa. Ele não me matou, eu levei um tapa. Eu vou denunciar ele. Ele não vai ser preso por isso. Mas o medo da vítima é dizer assim, poxa, e se eu denunciar, ele for convocado, não é convocado, Sim, sai a medida protetiva, exato, enfim, ele for assim, notificado. Ficar com raiva e querer me matar. Daniela, agora não sei muito bem, mas acho que o ano passado aumentou o número de denúncias das mulheres, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu vou lhe responder por números. Sim. Ano a ano, nós aumentamos o número de medidas protetivas, certo? Certo. Nós começamos lá no passado com 500 medidas protetivas, passamos para 1.000, 1.500. Ano passado passamos de 6.000 medidas protetivas, certo? Dessas 6.000 mulheres com medida protetiva, vamos lá, sendo muito pessimista, nós tivemos mais de 80% das mulheres vivas. Isso é muito bom. Entendeu? Então, quem é que está morrendo na prática? É quem não denuncia. Sim. Entendeu? E é importante as pessoas saberem, Sim. porque às vezes tem essa visão. Essa visão que eu questionei é que muitas mulheres pensam dessa forma. Verdade. Se eu denunciar, é capaz dele voltar e me matar. E deixa eu lhe explicar por que é que muitas vezes a medida protetiva paralisa esse homem. Sim. Porque esse homem é um covarde. Ele não é um criminoso, quanto mais, entendeu? Sim. Ele não é o ladrão, ele não é o traficante, ele não é o estelionatário que vive do crime. Ele não é.
Tanto é que, para a sociedade, ele é uma pessoa... mas, poxa, fulano é ótimo. Nossa, ele é um amigo tão bacana. Ele é tão cordial, tão gentil. Ele pode ser tão gentil e cordial aqui entre nós. Mas entre quatro paredes, ele é um agressor. E a pessoa falando dessa forma já coloca a mulher como culpada. Exatamente. Né? Se ele é tão bonzinho, por que ele bateu nela? Será que ela não fez por onde, né? Então, o que eu quero dizer é que os homens... Ai, me perdi no raciocínio. Estava falando sobre... tanta informação. Bom, a gente estava falando das medidas protetivas. Estávamos falando da medida protetiva. Ah, sim. Esse homem é um homem... Ele não é um criminoso quanto mais. Ele é um covarde. Veja que nas relações sociais ele é um lorde. Ele só é bruto entre quatro paredes. Então, esse homem que é bruto entre quatro paredes e é um covarde lá fora, quando a polícia chega, quando a justiça chega, quando o oficial de justiça intima da medida protetiva, ele recua. A tendência é recuar, entendeu? Isso é importante. Então, esse é um ponto. Agora, vamos lá. Outra coisa importante é que, assim, o feminicídio, que é o crime mais grave, né, que é o ápice da violência, ele não acontece assim, do dia para a noite. Vamos pegar o caso de Flávia, dessa menina que morreu no hotel. Por quê? Porque foram 2 meses de relacionamento. Aí você pode dizer assim, poxa, mas 2 meses e o cara matou a mulher. Mas em 2 meses ele deu vários sinais de que ele era um homem descontrolado. Então a irmã dela conta que numa festa da família, ele teve uma raiva, sacou a arma, puxou e deu os tiros pra cima. Ai, que virilidade. Não é. A irmã conta que numa briga ele agrediu a namorada e depois mandou um buquê de flores, me perdoe, eu sou imperfeito. Então, assim, são sinais, certo? Nesse caso específico, os sinais mataram essa mulher em muito pouco tempo. Mas, via de regra, são sinais que vão sendo dados. Então, esse tapa não é só um tapa. Por que alguém daria um tapa na sua cara? É porque é alguém que não te respeita e não tem respeito nenhum pela vida do outro. É a mesma pessoa que mais na frente vai lhe empurrar, vai fazer você bater uma cabeça, vai lhe enforcar e de repente vai tirar a sua vida. Então, a gente trabalha muito com a conscientização das pessoas para essas microviolências. Outro caso, o caso da PM Gisele e do coronel, né, lá de São Paulo. Veja quantas mensagens ela recebeu, quanto desrespeito. Em algumas mensagens ela chega a dizer, você me agrediu ontem, você me deu aquele tapa na cara. Ou ele mandava mensagens para ela, essa mensagem é clássica. Qual a roupa você está vestindo hoje? Mande foto para eu ver. Meu Deus. Veja, isso é muito mais comum do que o que a gente imagina, entre namoradinhos. E a menina logo pensa, ele me ama tanto, ele tá com ciúme, ele não quer que eu seja... Romantiza, né? Romantiza a violência e o ciúme. Então, o que a gente precisa ficar atento são a essas microviolências, porque elas vão crescer. A tendência é elas crescerem. E outra, a cada violência, nós temos o ciclo da violência, né? Então, o homem pratica uma violência, aí depois ele se arrepende, aí depois ele se humilha, ele manda flores, ele se ajoelha, pelo amor de Deus, eu não sou perfeito, me dê mais uma chance. Aí mais na frente ele se estressa de novo, aí ele agride de novo. E aí vem o ciclo de novo. E é um círculo vicioso, né, de violência, até que o mais grave acontece. E tem mulher que acha que é porque está na fase do namoro. Quando casar, melhora. Não adianta. Você já começou dando sinais na época do namoro, quando casar... A relação amorosa, eu sou apaixonada, assim, eu sou casada, eu acho que meu casamento é maravilhoso, eu acho que, né, eu não vejo o casamento com alguma coisa ruim, mas veja, casamento é o seguinte, é você conviver com alguém que foi criado de outra forma, né, que tem, às vezes, valores diferentes dos seus. Vocês têm que ter um propósito juntos, né, igual, tem que caminhar pelo menos na mesma direção. Agora, veja, não é fácil conviver. Então, no namoro é tudo muito mais fácil. Então, se no namoro esses sinais já acontecem, a tendência é que isso piore no casamento é muito maior. Verdade. Porque aquela paixão vai arrefecer, ela vai dar vazão a outro tipo de sentimento, ao amor, à cumplicidade, ao companheirismo, né? Então, é preciso ficar atento. O legal é que a Daniela Garcia não faz o trabalho dela só aqui no estado de Sergipe. Ela também vai para fora do estado, vai para fora do país. Né? Esteve recentemente em Nova York. Conta pra gente. Muito legal, uma experiência muito bacana. Eu fiz parte de uma seleção. 32 mulheres foram selecionadas no Brasil para fazer um curso na Universidade de Columbia, lá em Nova York, que é uma das universidades mais bem conceituadas do mundo, né? E, enfim, temos tanto a Fundação Lema quanto o Instituto República.org custeando, né, porque a universidade é muito cara, então elas bancam com bolsas de estudo. Eu tenho uma bolsa de 50% nesse caso.
Enfim, e é um ano de curso. E o curso é o curso de lideranças femininas. Olha que bacana, né? Bacana. Que joia. É curso de lideranças femininas e network. E aí, quando eu me inscrevi no curso, eu falei, nossa, que legal. Mas eu não imaginava a dimensão de discutir temas tão importantes. Então, nós passamos uma semana em Nova York, lá na universidade, tendo aula todos os dias. E com, assim, matérias, meninas, sensacional. Por exemplo, pensamento estratégico. A gente fala muito em planejamento estratégico. Mas e o pensamento estratégico que vem antes do planejamento? Né? Como que, quando se fala em planejamento estratégico, você imagina um homem planejando estrategicamente. Você não imagina a mulher na função de pensar, né, as coisas estrategicamente, as soluções. Como a rede de relacionamentos abre portas, né, e consegue trazer soluções para tantas coisas. Então, um curso assim sensacional. E hoje, né, por coincidência, de manhã, de 10 a meio-dia, eu tive aula online. E é sobre o nosso projeto final, que a gente vai apresentar. E o meu projeto, já vou até dar um spoiler. Oh. Hoje eu apresentei o meu pré-projeto, que seria no sentido da gente criar uma metodologia de análise de dados. Porque qual foi a minha dificuldade quando eu cheguei na Secretaria da Mulher? O que a gente tinha de dado? Não tinha o dado estruturado. Então, assim, eu venho para pensar política pública sem uma radiografia da questão da violência da mulher no Estado. Primeiro ponto. Mas um segundo passo é, pronto, nós criamos o observatório e hoje nós temos os dados. Mas e a análise desses dados? Sim. Por exemplo, uma questão importantíssima que foi discutida com a Universidade Federal de Sergipe. A violência psicológica está muito mais presente nos lugares mais distantes, onde a mulher tem menos acesso à informação, onde a mulher é mais vulnerável economicamente. Por quê? Porque nesses casos, o homem consegue controlar a mulher apenas com a violência psicológica, com o temor psicológico. Quanto mais a mulher é independente, quanto mais a mulher é financeiramente, economicamente mais, né, autônoma e dona das suas próprias vontades, mais elas estão suscetíveis a morrer, mais elas estão suscetíveis às violências físicas mais graves. Por quê? Porque qual é a única forma de pará-las? Né? Se a mulher menos esclarecida, ela recua ao primeiro grito, a mulher mais empoderada, ela não vai recuar. Aqui não, né? Então, para paralisá-la, preciso matá-la. Olha que coisa interessante, Tanto né? que os casos estão acontecendo com advogadas. Sim, né? policiais, guardas, pessoas armadas. Então, tipo assim. Então, o que eu proponho no meu trabalho é a gente desenvolver, junto com as universidades, uma metodologia de análise em cima desses dados para propormos soluções muito mais eficazes, eficientes, entende? Porque não adianta eu pegar assim, quantos feminicídios nós tivemos em Sergipe? O ano passado, 15. Tá, mas onde aconteceram esses feminicídios? Quem foram essas vítimas? São mulheres brancas ou são mulheres negras? São mulheres vulneráveis economicamente ou são mulheres autonomamente, né, independentes? Quem são essas mulheres? Aconteceu mais no interior ou na capital? Então, assim, eu preciso de um estudo aprofundado dos dados. Para ter uma linha, né? Exatamente. Seguir. Então, eu acho bacana, porque eu realmente me proponho a estudar, enfim, essa temática fora do oba-oba. Sim. Sabe? Não é eu estar só colando adesivo, brincando, fazendo uma brincadeirinha na internet. Não é isso. Eu realmente me proponho de forma séria e muito responsável a estudar e a me debruçar sobre o tema para que a gente encontre uma solução. Enfim, e como eu, tem muitas pessoas, né? Tem muitas instituições, muitos organismos. E eu acredito na união de todas essas pessoas de bons propósitos, assim, para que a gente, né, chegue... enfim, se não numa solução, mas próximo a isso, para que as mulheres tenham mais paz, né, no nosso estado, no nosso Brasil. Você falou do observatório, é o Observatório Maria Beatriz Nascimento, isso. Né? Tem nome? Tem nome e sobrenome. Maria Beatriz Nascimento, uma mulher negra, sergipana, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro quando defendia uma amiga que era vítima de uma violência doméstica. Então, ela saiu em defesa da amiga e acabou sendo morta pelo companheiro dessa amiga. E Maria Beatriz Nascimento era uma poetisa, né? Uma mulher que sai de Sergipe e vai para o Rio de Janeiro, para a universidade, né? Então, é uma mulher realmente muito bacana, com uma história linda de vida, mas que teve sua vida interrompida, né? Por conta dessa violência. Quando fala em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ai, gente, isso dá nos nervos, né? Nos nervos. Porque eu sempre conto nas minhas palestras 2 casos. O caso de Glória, de uma mulher que foi morta num povoado
que gritou a noite inteira por socorro, mas ninguém se dignou a chamar a polícia, ninguém, sabe, sentiu aquela dor junto com ela. E ao amanhecer, essa mulher estava morta, grávida, com 2 filhos, um deles autista, né? Então, assim, imagina a vida dessas crianças, né, nesse pós-morte da mãe. E um caso emblemático que eu trabalhei na Barra, que era uma mulher que vivia em cárcere privado, e que a gente só conseguiu chegar nessa mulher por conta de denúncias de vizinhos. Então, assim, em briga de marido e mulher se mete sim a colher. A gente precisa denunciar. Tem aí o Ligue 180, 181 da Polícia Civil, né? A gente pode fazer denúncia de várias formas. Existe uma delegacia virtual hoje, onde você pode fazer o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva online, sem sair de casa. Então, os mecanismos estão aí. A gente precisa fazer todas as pessoas se sentirem incomodadas com essa violência. Não é possível que você more num apartamento, saiba que a vizinha do 1102 apanha todos os dias, você morando no 1101, e você fale assim, não é comigo. Mas amanhã eles vão fazer as pazes. Beleza, eles podem fazer as pazes, porque essa mulher às vezes está num ciclo de violência e de dependência psicológica tão grande que ela não vai conseguir sair. Mas você pode fazer a sua parte. Você pode ligar o 180 sem se identificar e dizer, olha, eu sou moradora do condomínio tal, não quero dizer onde moro, mas assim, o meu apartamento, mas a moradora do apartamento tal, ela apanha do marido. Pelo amor de Deus, tomem providências, porque essa denúncia vai ser registrada, vai ser encaminhada para a polícia, e a polícia vai bater na porta lá. E às vezes o bater na porta estanca uma morte, uma violência mais grave, entendem? Então, todo mundo ajudando, né? Cada um fazendo sua parte. Exato. Acho que a gente pode melhorar essa situação, melhorar o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Ser mais empático, né? Não é só... Teve um caso recente, eu não lembro, foi aqui em Aracaju ou foi no interior. Eu não lembro, que a mulher estava apanhando da rua da amante. Sim. A esposa estava apanhando da amante e o marido chegou, bateu na esposa e falou, vá para casa. Exato. Vá para Foi casa. distância, não? E tava todo mundo rindo, filmando e ninguém chegou para ajudar. Ela ajudar. tomou um tapa, ela estava com um capacete, ela podia ter batido a cabeça. Não, é melhor ganhar os likes filmando a situação do que você partir para... E veja, não estou pedindo aqui a ninguém para ser super-herói, né? Ninguém precisa entrar na briga para salvar aquela vida. Mas um grito, chama a polícia. Alguém ligasse para 190, uma viatura, pelo amor de Deus, chama uma viatura. Uma cidade pequena. Exato. Então, né, talvez tivesse contido aquela violência ali, naquele momento. As pessoas só estão nessa do telefone, né? Só filmar. Só quero filmar para as redes sociais. Gente, eu quero aproveitar esse momento aqui, já que a gente está aqui no núcleo de saúde, né? A gente fala de saúde. Vejam, muitos casos de violência chegam primeiro, a primeira porta de entrada é a saúde. São nos postos, nos atendimentos, nos hospitais. E eu recebo muita gente encaminhada pela saúde. Então, assim, por exemplo, eu tenho, né, pessoas conhecidas que trabalham nos postos. E veja, eu estou falando de pessoas conhecidas, mas isso é uma obrigatoriedade. Esses casos precisam ser notificados, né? Existe regra para isso. Então, a mulher deu entrada no posto de saúde a semana retrasada com a clavícula quebrada. Depois, na outra semana, ela está com o dedo quebrado. Na outra semana, ela vem com o joelho deslocado. Tem alguma coisa estranha, né? Sim. Então, é importante que os profissionais de saúde eles fiquem atentos a isso também. E noticiem isso para os serviços sociais dos hospitais, dos postos, enfim, dos lugares onde vocês trabalham. Porque talvez ali seja um início, um filão inicial para que a gente estanque aquela violência, né? Nós conseguimos já paralisar vários casos assim. Agora, isso precisa ser corriqueiro. Eu sei que há um grande temor dos profissionais de saúde, né? Mas aí eu vou ser intimado como testemunha de um processo. E vejam, é por isso que nós hoje temos um estudo junto com o Ministério Público, o Judiciário, para que o profissional não seja notificado e intimado como testemunha, e sim o serviço social. Porque quem vai fazer a notificação daquela situação é o serviço social, sem identificar pessoas. Foi o serviço social que identificou aqui uma situação de violência. Mas é importante, muito importante, a gente também trazer os profissionais de saúde para essa luta, porque muitas vezes a porta de entrada da violência é a saúde. E ouvir as crianças também, né, Dani? Porque algumas crianças relatam na escola o que estão vendo em casa com o pai e a mãe. Tem que ser ouvido. As crianças, elas reproduzem muito, né? Assim, o que vem. As escolas precisam estar atentas, né? No governo do estado hoje nós temos
aquele projeto com psicólogos e psicopedagogos para ficar atentos a essas crianças. Então, as crianças estão se cortando, né, estão apresentando comportamento agressivo. Nos desenhos, a gente consegue perceber muitas coisas. E é importante que, nesse momento, essa criança seja acolhida na escola. Né? E nós temos um protocolo também com a Secretaria de Educação, que é o primeiro sinal, né, de violência externado por alguma das crianças, sejam comunicados, a Secretaria seja comunicada e os órgãos de fiscalização. Ou seja, a gente só consegue conter se a rede toda estiver conectada. Exato. Saúde, educação, assistência social, a sociedade civil, as Trabalho em igrejas. conjunto, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. Não dá para trabalhar. Imagine que nós somos uma grande engrenagem. Tudo isso que eu falei são pecinhas dessa engrenagem. Se uma pecinha trava a engrenagem toda. Então, é preciso que todo mundo esteja Faça ali a sua parte. lubrificado né, e funcionando de forma bacana para que a engrenagem ande. E conversa cheia de aprendizado. Eu disse a você que a gente ia entrar aqui e a gente ia receber uma aula que é muito importante, porque é um tema, né, são temas que tá ali corriqueiro, mas que a gente não entende. Às vezes uma coisa simples. Gente, ligue, né? Comunique, faça a sua parte, pegue o telefone. Não fique só sendo telespectador. Né? Você é um telespectador, pode ficar assistindo aí, tranquilo, mas assim, quem tá de casa também, se quiser... Poxa, minha vizinha, realmente. Às vezes... Isso acontece. Pode ser uma virada de chave. A nossa conversa aqui pode ser uma virada de chave, Isso, né? que esse bate-papo, né, faça quem vai nos assistir refletir sobre tudo isso. Se minimamente todos refletirem sobre o tema de uma forma mais séria, caramba, beleza, e o que é que eu posso fazer com isso? Porque todos nós podemos fazer alguma coisa. Veja, nós mulheres podemos fazer uma coisa muito simples. Não julgarmos a coleguinha, não é assim? Exato. Que na internet a gente está vendo um monte de mulher. Porque né, o que eu recebo. Que vão lá e falam de outra mulher. Foi porque fulana. Como o caso que ela citou, né? Porque fulana era amante. Não importa. Não importa. Não vamos justificar, mas nós somos criadas, né? Infelizmente, nós somos criadas para competir entre nós. Então, é um exercício simples. Basta a gente, nós mulheres. Vamos começar por nós, mulheres. Porque os homens são unidos. Você não vê um homem fofocando do outro. Você não vê um homem... Olha a roupa daquele homem. Nossa, aquela calça daquele cara tá feia. Ninguém fala isso. Agora a gente está sempre julgando as mulheres. Eles defendem, né? Então, acho que sempre há alguma coisa para a gente aprender, para a gente refletir. Né? E para melhorar. Né? Se o propósito não for cada dia a gente ser melhor do que o dia anterior, né? Eu acho que não vale a pena. Então, que a gente... Tudo isso que falamos aqui, né? Que as pessoas reflitam e pensem assim, poxa, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser melhor? Como é que a dor dela pode e deve doer em mim? É isso. Tá faltando isso. Tá faltando isso né? nas pessoas. No mundo, as pessoas se colocarem no lugar do outro. Né? Para se conscientizar e também passar adiante, né? Pedir socorro, pedir ajuda, isso é muito importante. Eu estava conversando no outro dia com um profissional, a gente falou aqui da escola, falando com um profissional da educação, e ele estava me falando que uma criança chegou na escola e começou a chorar. Eles foram perguntar para a criança o que estava acontecendo, a criança não queria falar, até que chegou um psicólogo, foi conversar mais atentamente, esperou a criança se acalmar. E a criança acabou desabafando que estava vendo a mãe apanhada em casa constantemente, direto. E aí foram conversar, então, com a família, chamaram a família para saber o que estava acontecendo e tal. E a mãe acabou chorando também, porque o pai da criança fazia cárcere em casa. Colocava a mãe ficava presa em casa, não podia sair. E a criança só ia para a escola, mas a criança era ensinada a não falar nada do que estava acontecendo dentro de casa. Até que essa criança desabafou. E aí foi assunto de polícia, enfim, o caso foi solucionado. Que triste, né? Você vê uma criança... E muito provavelmente uma criança que, se não for trabalhada, vai reproduzir esse comportamento agressivo nas relações, né? Enfim. Então, é isso. Acho que a gente tem que ter uma responsabilidade com esse tema. O Estado, né? Quando eu falo Estado como um todo, né? Os governos municipais, estaduais e nacional. Mas não só. A sociedade tem que ser chamada a essa responsabilidade também. Quando eu falo sociedade, estou falando homens e mulheres. Essa luta também não adianta ser só nossa. Exato. Né? Tem uma dúvida aqui de um profissional de saúde. Eu vou ler aqui. Tá. Recebi agora. Manda.
Para os profissionais de saúde que estão ligados no nosso podcast, qual recado a senhora daria para o profissional que tem medo de notificar ou sofrer algum tipo de retaliação do agressor? Como o sigilo e o fluxo de informações funcionam para garantir a segurança e o sigilo de quem está na ponta atendendo? Excelente pergunta, porque esse foi um questionamento. A gente trabalhou esses 3 anos, últimos anos na secretaria, muito em cima disso, né? E eu sempre conversava com o Ministério Público. Poxa, a gente está afastando os profissionais de saúde, que são porta de entrada de violência muitas vezes, porque eles são arrolados como testemunha. E assim, para quem não é da área de justiça, você recebeu intimação em casa, um oficial de justiça, e pôr uma audiência, é um transtorno, né? Então, veja, o ideal é que os hospitais, os postos, as unidades estejam devidamente, vamos dizer assim, preparadas, né, para receber essa denúncia de forma sigilosa com o profissional, e que isso saia no âmbito coletivo. Tem hospitais que fazem até que o serviço social saia até com 3 assinaturas, do diretor do hospital e, sei lá, e 2 assistentes sociais, certo? Para diluir essa responsabilidade. Mas eu diria que é possível também fazer a denúncia. Por exemplo, eu recebo muita denúncia. Eu, pessoalmente, claro que eu não vou conseguir dar conta de todas as denúncias, né? Mas eu posso lhe dizer que eu já recebi várias denúncias no Instagram, no meu WhatsApp, né? Delegada, tem uma mulher aqui que é a 3ª vez que ela dá entrada no posto de saúde. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. E eu converso com ela, já perguntei para ela, ela não diz de jeito nenhum que é uma violência, né? Mas a gente imagina que é. Então, assim, o que é que eu faço? Veja, até para esse profissional de saúde seria difícil notificar, porque havia uma dúvida mesmo. O estranho era apenas o nível das lesões e a continuidade das lesões, né? Então, eu orientei ele como fazer, pedi para ele né, conversar de um determinado viés com essa paciente, porque o profissional de saúde, às vezes não, ele não é treinado para isso, ele não é um policial, ele não sabe arrancar essa informação, né? Então, a gente tem trabalhado muito, Flávia, com a capacitação da rede de saúde, para que a rede de saúde esteja preparada, sabendo, né, o que perguntar e o que visualizar, e como traduzir isso em relatórios, não assinado por ele, né, mas pela assistência social. Mas, repito, se houver alguma dificuldade naquela unidade, que essa denúncia seja feita anônima. Olha aí o Ligue 180 que eu acabei de citar. Sim. Né? O Ligue 180 ele pode servir para o cidadão comum, mas também para o profissional de saúde, enfim, para qualquer pessoa. Então, mas, assim, eu só peço que não deixem, né, os casos de violência sem conhecimento das autoridades, né? Porque essa mulher que hoje vai no posto com a clavícula quebrada, né, e você fica meio na dúvida, amanhã ela pode não ser viva. E assim, eu não sei como eu dormiria ou viveria com essa coisa dentro de mim, de que eu deixei de salvar aquela pessoa, né? Então, eu sei que é difícil, né, que é complexo. A gente ainda busca formas de resolver. Vocês precisam ser ouvidos, os profissionais de saúde precisam ser ouvidos, né, de como traduzir isso que vocês veem em denúncia. Mas a gente vai chegar num bom termo. O fato é que hoje já existe a obrigatoriedade da notificação, né? É obrigatória a notificação. Sim. O que eu estou dizendo é a gente buscar meios de que essa notificação preserve ao máximo esse profissional de saúde. Bacana ela falar com a gente aqui no podcast Núcleo Mais, porque tem muitos profissionais da saúde assistindo neste exato momento. Exatamente. Sim, né? Os internautas, as pessoas estão acompanhando aqui sempre, acompanham a gente. Tem muitas enfermeiras também que estão acompanhando, médicos, então a gente agradece. Da própria cooperativa, exatamente, inclusive. Da própria cooperativa. Então já fica um alerta, né? Exatamente. Isso é bacana ser falado. Todo mundo é para fazer sua parte. Exato. Não pode deixar para amanhã, tem que fazer hoje. Exato. Porque amanhã pode dar um feminicídio, mas pode ter um caso pior, né? A gente não quer que tenha esse caso pior. Então, vamos denunciar, vamos falar, se de repente tem no seu prédio algum caso, já denuncie, o 180 está aí para você falar mesmo, isso é importante. Esse ano nós batemos recorde de denúncia no Ligue 180, né? No Brasil. E tenho certeza que todas essas denúncias são disparadas para as delegacias, né? Então, assim, faça a sua parte, né? Ah, mas e se a polícia não for? Aí é outro problema, aí é problema da polícia. Você fez a sua parte, né? Eu sempre digo assim, se cada um fizer a sua parte,
Ah, doutor, eu liguei pro 190, mas a polícia não chegou. Veja, aí é um problema da polícia que a gente vai ter que resolver. Mas pelo menos você ligou, você vai dormir tranquilo. Que se aquela mulher morrer, a culpa não foi sua. Você tentou ajudar. Sim. Né? Então é nesse sentido que a gente pede a colaboração de todos. Que bacana ter hoje aqui a Daniele. Ah, com a gente. eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, isso já? E pra mim foi tão tempo rápido, corre, né? foi tão rápido, foi realmente uma conversa enriquecedora mesmo. E ó, para o pessoal de casa, para não esquecer, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês sempre ficarem por dentro aqui da nossa conversa, que são conversas sempre que traz algum aprendizado para vocês, não só para a gente, né, mas para vocês que estão de casa. É isso. Muito grata por você obrigada a aceitar vocês. nosso convite, estar aqui hoje conversando, trocando ideia, explicando, dando uma aula Dando para uma a aula. gente, para os telespectadores e internautas que estão acompanhando. A gente fica muito feliz. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Vocês são maravilhosas. E você que eu falei assim, eu falei com você e aí eu disse assim, meu Deus, ela tá lá no aeroporto resolvendo as coisas e me respondeu. Eu gosto de pessoas assim. É chique. Que ela falou, eu sou simples, eu gosto de resolver. E realmente, foi uma coisa muito boa, porque ela tava resolvendo um monte de coisa no aeroporto, indo pra sua pós. Não, na pós não. Indo pra Nova York. É, Ela pra tava Nova indo York, pra Nova York, né? a gente tentando uma data. E eu falei, olha, eu tô viajando, mas a gente vai encontrar uma data. E foi tão maravilhosa que eu disse, olha, que pessoa, eu quero entrevistar, porque realmente a gente precisa de pessoas assim, que a gente quer entrevistar e quer que a outra pessoa também queira isso. Porque Claro, às vezes, claro. né? Então, agradeço demais a sua simplicidade, você é maravilhosa demais. Ah, obrigada. E o Denis, a Deise, todo mundo mandando um beijo para você. Um beijo, Denison, queridos amigos aqui do Núcleo. Sempre à disposição. Contem comigo sempre. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou aqui às ordens. É Que isso. bom. Ai, que felicidade. Ah, ter a eu tô Dani feliz. aqui. Foi bom demais. E, Muito ó, legal ter vamos- vocês aí do outro lado também acompanhando a Exato. gente. E é isso, a gente fica por aqui. Próximo episódio tem mais novidade, então Segredo. espero segredinho. A gente não conta os A gente está sempre spoilers. nos segredos aqui, né, Flávia Daniele? Mas acompanhe no Instagram, que no Instagram a gente sempre está publicando os stories. Exatamente. A nossa equipe aqui não para. Exatamente. Então, a gente espera no próximo episódio. Tchau, Beijo tchau. grande para vocês. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá. Tchauzinho.